Então, vamos lá, terceira etapa aí agora, depois do intervalo. Então, vamos começar então a falar sobre DMPE e DLPA. São procedimentos relativamente simples, mas eu fiz questão de colocar a norma de forma completa, tá? Vocês vão ver que não é nada complicado. Então, embora eu gravei já essa aula, pessoal, o pessoal vai subir com essa aula, mas de qualquer maneira, vamos então já avançar aqui no conteúdo, tá bom? Muito bem. Ó, então, eu já postei hoje para vocês, pessoal, uma atividade, tá bom? Então, nós vamos falar aqui sobre os conceitos e aí na próxima aula a gente então corrige essa atividade, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Ó. Muito bem, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, demonstração das mutações do patrimônio líquido e dos lucros ou prejuízos acumulados. Né? Então, a gente tem aqui uma série de slides falando sobre essa norma. Na verdade, aqui é o seguinte, você não tem uma norma específica que trata deste assunto, tá? A base desse material, evidentemente, é o CPC 26. Então, desculpa. Então, parte desse material eu peguei lá do CPC 26 e também peguei uma parte desse material do FIPECAF, tá? O livro Manual de Contabilidade de Curações, porque ele trata de forma detalhada. Né? Então, na verdade, complementei as duas bases, digamos assim, tá? Então, vamos lá, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Então, demonstração das mutações do patrimônio líquido e lucros ou prejuízos acumulados. Muito bem, temos o seguinte, ó. Então, o que é, então, a chamada demonstração das mutações do patrimônio líquido? Ó, então, é uma demonstração contábil que demonstra, né, as variações ocorridas nas contas do patrimônio líquido. Ou seja, pessoal, vocês vão reparar que a DMPL, ou seja, a DLPA, ela é uma demonstração que apresenta uma única conta do patrimônio líquido, enquanto que a DMPL apresenta todas. Então, todas as contas que você tem no patrimônio líquido estão efetivamente representadas aqui nessa demonstração, tá? Então, olha o que ele diz. Ó, pela Lei 6.404, então, da Sociedade por Ações, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, não é uma demonstração contábil obrigatória. Olha que interessante, tá? Ela não é uma demonstração contábil obrigatória. Ó, o artigo 176 determina que obrigatório é a elaboração da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Pessoal, então isso aqui é bem importante, porque é o seguinte... Vocês viram ali o artigo da lei, a Lei 6.404, e lá ela determina, deixa muito claramente que obrigatória é a DLPA, não a DMPL, tá? Gente, inclusive, essa pergunta já caiu no exame de suficiência. Então, já houve lá questionamentos tratando desse conceito, né, da conta aí de lucros ou prejuízos acumulados. Ou se DMPL, qual das duas é obrigatória, tá? Então, é interessante deixar isso bem claro, pessoal, para que vocês tenham muito claramente aí, né, que ó, o artigo 176 determina que obrigatório é a elaboração da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a chamada DLPA, que tem a finalidade de demonstrar a movimentação da conta de lucros ou prejuízos acumulados, incluindo a evidenciação do resultado do período, transferências, reversões e tal. Então, isso é o que diz a Lei 6.404. O CPC 26 define que a empresa, então, deve apresentar a DMPL e não a DLPA. Bom, aqui o que pode surgir é você pensar o seguinte, puxa, mas aí, então, a norma fala uma coisa e a lei diz outra, né? Não, não é bem assim. Nós temos o seguinte, pessoal, a lei, ela determina que é a DLPA. O CPC 26 determina que é a DMPL. Tá, mas então como que eles não conflitam? Pelo seguinte, quando você elabora a DMPL, que é a mais completa, a DLPA já vai estar lá embutida. Certo? Então, quando você atende o CPC 26, você também está atendendo a lei. Porque ali você tem
as duas demonstrações em uma só, a DLPA e a própria DMPL. Tá? Então, é por isso que é importante a gente saber que a Lei 6.404 exige a DLPA, mas o CPC 26 exige, então, a DMPL, tá bom? E a DMPL, pessoal, ela contém a DLPA. Bom, a lei permite que a DLPA seja incluída na DMPL, então, conforme o artigo 2º, né, o parágrafo 2º do artigo 186. Então, se a empresa elabora e publica a DMPL, então ela pode deixar de apresentar a DLPA, desde que as informações destas estejam inseridas no mesmo nível de detalhamento naquela. Ou seja, então a lei 6.404 diz assim, bom, então você tem que obrigatoriamente apresentar a DLPA, mas se você fizer a DMPL e apresentar a DLPA com o mesmo nível de detalhamento lá dentro dessa demonstração, ou seja, a DLPA dentro da DMPL, então eu, Lei 6.404, aceito. E é isso que diz o CPC, tá? CPC 26. Então vejam que ele fala aqui, ó, em 1986, vejam que isso, pessoal, é bem antigo já. A CVM emitiu, então, a chamada instrução CVM 59/86, que determina a obrigatoriedade da elaboração e publicação da DMPL pelas companhias abertas. Então vejam que desde 86, tá? A CVM, então, já obriga as empresas a publicarem a DMPL. E aí ele diz aqui, ó, então, por meio da vigência do pronunciamento técnico lá, o CPC 26, como eu disse a vocês, né, a apresentação das demonstrações contábeis, aprovado aqui pela resolução CVM 595, né, ó, e tornado obrigatório, tal, né, ó, a DMPL passa a fazer parte do conjunto completo das demonstrações contábeis. Então, eu me lembro que no semestre passado, eu passei para vocês quais eram as obrigações, as obrigações não, as demonstrações obrigatórias, e entre elas estava lá a DMPL, tá? Isso pelo CPC 26, tá bom? Que, pessoal, na prática, o que as empresas fazem é a DMPL. Uma ou outra só faz a DLPA, ou quem não sabe fazer a DMPL, ou coisa do tipo, mas via de regra, todo mundo utiliza a DMPL. Bom, então qual que é a finalidade? Para que ela serve? Qual a utilidade da DMPL? Né? Fala, ó, aqui, ó, é de muita utilidade, pois fornece a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas contas do patrimônio líquido, tá? Ele não trata somente da conta de lucros ou prejuízos acumulados, seja de uma única conta. Trata de todas. Então, a reserva de capital, opções outorgadas, ações de tesouraria, reserva de lucros, resultados abrangentes, etc. Todas as contas que estão dentro do patrimônio líquido, elas estão, então, embutidas aqui na DMPL, tá? E ainda diz aqui, o mais importante, hein, ó, ainda faz clara indicação do fluxo de uma conta para outra, indica a origem e o valor de cada acréscimo ou diminuição no patrimônio líquido durante o exercício. Bom, e o que significa isso? Que quando você olha o balanço patrimonial, ou mesmo o seu balancete, você vai ver que você tem um saldo inicial e um saldo final. Então, quando você compara essas duas contas, principalmente as contas do PL, não necessariamente você consegue saber a movimentação ocorrida ali. Tá? Por quê? Porque se você olhar somente a conta, você pode ter o lucro que entrou. Desse lucro, você pode ter uma parte que foi distribuída, uma parte que aumentou capital, uma parte que constituiu reservas. Então, só olhando o balanço, gente, não dá para saber. Tá? Você precisa efetivamente, então, dessa demonstração. Essa demonstração é que vai fazer a diferença para que você possa entender essa movimentação. Por isso que ele diz aqui, trata-se, portanto, de informação que complementa os demais dados constantes do balanço patrimonial e da DRA, né? Desculpa, o DRE. E particularmente importante para empresas que têm o seu patrimônio líquido formado por diversas contas e mantenham com elas inúmeras transações. Então, quando você tem uma empresa que ela tem uma grande movimentação nessas contas do balanço, tá? E essas contas, elas efetivamente, elas têm movimentação, ou seja, como eu disse, entrou lucro, você distribuiu, você tem constituição de reservas, enfim, você tem todos esses procedimentos. Efetivamente aí,
Você, então, só vai conseguir identificar esses valores, pessoal, a partir da DMPL. Você não vai conseguir olhar, ver essa movimentação considerando única e exclusivamente o seu balancete. Imagina, você vai pegar lá o seu razão contábil, você pode até pensar no seu razão contábil, tá? E fazer, então, essa movimentação, mas assim, imagina o trabalho que você tem para fazer isso. Então, por isso que a DMPL é a demonstração que dá, né, digamos, a dimensão dessa movimentação. É o que diz basicamente nesse slide aqui, tá? Aí ele tem lá, ó. Serve, inclusive, para melhor compreensão sobre o cálculo dos dividendos obrigatórios. Então, quando você tem empresa de capital aberto, que você tem o dividendo mínimo, né, o dividendo mínimo obrigatório, não basta você pegar o valor do seu patrimônio líquido e distribuir, principalmente como ele diz aqui, ó, você tem um cálculo específico para calcular esses dividendos mínimos obrigatórios, se eu não estou enganado, é 25%. Mas não é 25% do total do PL. Tá? Você tem umas contas que elas devem ser excluídas, e a DMPL é que te dá essa dimensão. Olha o que ele fala aqui, ó. Então, para as empresas que possuem investimentos em coligados controlados de joint venture, ou seja, aquelas que fazem, então, equivalência patrimonial, basicamente, aplicam o método de equivalência, torna-se de muita utilidade receber essas demonstrações, ou seja, DMPL. Por quê? Eu preciso saber qual foi a variação ou quais os itens que variaram dentro do patrimônio líquido para que eu possa, então, efetivamente, identificar a minha, digamos, a minha participação. Correto? Porque parte disso vai para resultado e parte disso continua dentro do próprio patrimônio líquido. Bom, então, ao demonstrar a natureza de todas as movimentações ocorridas no patrimônio líquido, né? Então, a DMPL dessas empresas possibilita que a empresa investidora, ou seja, aquela que colocou o capital, que fez o investimento, né? Possa utilizar o tratamento contábil adequado para a aplicação do método de equivalência e assim reconhecer a variação patrimonial das investidas de forma reflexa conforme a natureza de cada mutação. Bom, isso é o que eu estava explicando, ou seja, se você tem resultado, então quando eu estou fazendo a equivalência patrimonial, o resultado dessa equivalência é resultado. Mas quando ele diz ali de forma reflexa, vamos imaginar que o patrimônio líquido da minha investida aumentou, consequentemente, e isso vem, por exemplo, de uma conta digamos, de um resultado abrangente. Isso significa que lá foi registrado no PL, na equivalência patrimonial, na minha empresa como investidor, também preciso reconhecer isso no PL. Por isso que a DMPL, ela facilita, digamos, assim, a vida de quem está fazendo esses procedimentos, porque você fazer equivalência de várias empresas, de muitas empresas ao mesmo tempo, não é um processo fácil, tá? Muito bem, ó. Bom, então, qual é o conteúdo da DMPL? Tá? Ele diz o seguinte, ó. O pronunciamento CPC 26 trata dos requisitos gerais, diretrizes para estrutura e conteúdo mínimo para apresentação das demonstrações. Especificamente sobre a DMPL, então você tem o item 106 lá no CPC 26, né, que define as seguintes informações que deverão ser apresentadas, então, na DMPL. Primeiro, o resultado abrangente do período, apresentando separadamente o montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. Depois, ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte, se você tem participações, você não tem 100% da empresa, então você vai ter lá a parte que é o controlador, aquele que controla a empresa, e a parte daquele que é somente, digamos, o não controlador. Então, quando você faz a DMPL, veja que ele pede para você separar essa participação. Tá? Ele pede para você separar esses fatores. Ó. O resultado abrangente do período. Aquilo que é resultado abrangente do controlador e do não controlador. Ó, para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva reconhecidos de acordo com o CPC 23. Então, agora há pouco vocês perguntaram assim para mim, puxa, então, quando eu mudo a minha estimativa de depreciação, como a gente viu agora no imobilizado, ao fazer isso, nós estamos falando lá do CPC 23, política, mudança de estimativa e retificação de erro, correto? Então, ao fazer isso, pessoal, vejam que, como eu disse a vocês, quando você muda de estimativa, o efeito é prospectivo, ou seja, daquela data para frente. Quando você tem aqui mudança de erro
desculpa, correção de erro, retificação de erro ou mudança de política é dali para trás. Então, você tem que voltar, fazer a correção, e os reflexos disso tem que estar demonstrado aqui na DMPL, tá? Isso vem lá no CPC 23. Bom, aí ele pega lá, então, o item A. Então, nós temos o resultado abrangente. Então, para cada efeito que a gente tem aí, seja da aplicação retrospectiva por conta de erro, mudança de política. E C, para cada componente, então, do PL, a conciliação do saldo inicial e final do período, demonstrando-se separadamente, no mínimo, as mutações decorrentes. Então, eu vou falar primeiro o C, depois eu vou abrir esses 3 itens que são do C. Ele fala o seguinte, ó, quando você está mostrando uma DMPL, você começa lá em cima com o saldo inicial, aí você tem a movimentação no meio e embaixo o saldo final. Ou seja, você precisa ter aí a conciliação entre o que você tem lá no início e o que você tem no final. E para isso, ele fala aqui, ó, então demonstrando separadamente no mínimo, ou seja, as mutações decorrentes do resultado do período, de cada item de outros resultados abrangentes, e B, de transações com proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstrando separadamente as suas integralizações, distribuições realizadas, bem como modificação nas participações incontroladas que não implicaram perda de controle. Ou seja, primeiro delas, resultado do período. Ou seja, pessoal, o lucro ou prejuízo que a empresa teve é uma das primeiras linhas que você vai ter que apresentar lá na DMPL. Primeira coisa. O segundo, então ele fala aqui, ó, de cada item de outros resultados abrangentes. Esses outros resultados abrangentes são aqueles itens que a gente viu lá, que eles estão na DRA. Tá? Então, você pode ter aqui variação cambial quando você tem investimento lá fora. Você pode ter aqui, digamos, RED, né? Você tem aqui variação nos instrumentos de RED, como eu falei, de instrumentos financeiros, mas você tem também aquelas variações de cálculos atuariais. Então, vejam, esses itens, pessoal, eles são outros resultados abrangentes. E transações com proprietários. Aqui ele diz o seguinte, é aquilo que você integralizou de capital ou aquilo que você distribuiu, tá? Por isso que ele usa um termo aqui que parece redundante. Ele fala, ó, de transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário. Ou seja, você não está falando de empréstimo, você não está falando de compra e venda, você está falando de você como empresário, você como proprietário da empresa aumentou o capital ou retirou, teve distribuição de lucros, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Depois, ele fala lá, ó, o pronunciamento técnico do CPC 26, então determina que o patrimônio líquido e, consequentemente, a DMPL deve apresentar. Então, olha o que ele diz, ó, capital social, reserva, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações de tesouraria, prejuízos acumulados e as demais contas exigidas por outros pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC. Então, se houver algum outro pronunciamento que peça para você demonstrar alguma conta, algum procedimento específico na DMPL, então você precisa efetivamente fazer essa demonstração, ok? No mais, percebam que essas contas que ele diz aqui, pessoal, ó, são contas que basicamente a gente já está acostumado, que é o capital, a reserva, ajuste de avaliação patrimonial, ou seja, são aquelas contas principais que a gente tem lá no patrimônio líquido, tá? Depois, ele fala aqui, ó, em relação ao aspecto da divulgação, o item 79, então, do pronunciamento, estabelece que as seguintes informações sobre as ações do capital social e as contas de reserva também devem ser divulgadas. Então, você tem o item 79 lá do CPC, ele vai falar assim, que para esse tipo de itens aqui, então, sobre as ações do capital social, contas de reserva, então você tem que divulgar, você tem que ter essas divulgações específicas aqui, ó, podendo ser tanto na própria DMPL, quanto no balanço patrimonial, ou ainda em notas explicativas. Pessoal, então esses itens aqui que vocês estão vendo, vejam aqui, ele está falando, para cada classe de ações do capital social, ele está falando, ele está falando, então a quantidade de ações autorizadas, pode ver que tem um monte de itens aqui, ó, quantidade de ações subscritas, o valor nominal por ação, né? A conciliação entre a quantidade de ações em circulação no início e final do período, os direitos preferenciais e restrições associados a essas classes de ações ou cotas de entidade mantida pela própria entidade, que seria ações aí ou cotas em tesouraria, ações reservadas. Então, pessoal, todos esses itens que vocês estão vendo aqui, eles são mais comuns
serem divulgados na nota explicativa, tá? Do que efetivamente na DMPL ou no próprio balanço patrimonial. Então, esses itens que vocês estão vendo, normalmente ele está em texto, ele está em cálculos, ele vai estar em algumas tabelas, então fica muito mais fácil, simples e de melhor entendimento se isso estiver aqui, ó, nas notas explicativas, tá? E não efetivamente nas demonstrações. Perfeito? Foi o último item, aí depois ele fala aqui, ó, então, para cada classe de ações, ele tem tudo isso, e depois ele fala uma descrição da natureza e da finalidade de cada reserva dentro do patrimônio líquido. Então, você tem reservas de lucros, reservas de capital. Então, veja que ele fala aqui, ó, você precisa ter, então, uma descrição, né? Qual a natureza dessas reservas, por que elas existem. Isso aqui, pessoal, basicamente, você vai fazer dentro das notas explicativas, tá? Porque nas notas explicativas você então detalha isso com mais, digamos, com mais propriedade. Você consegue dar mais detalhe, você consegue explicar melhor o que significa cada um desses itens, tá? Bom, então ele fala aqui, ó, quais são as mutações das contas do patrimônio líquido, né? Ó, das contas patrimoniais aqui. Então ele está falando, ó, as contas que formam o patrimônio líquido, né? Ó, podem sofrer variações por inúmeros motivos, tais como itens que afetam o total do patrimônio. Então, pessoal, a gente sabe o seguinte, todas as suas contas de receita e despesa, elas representam efetivamente variação no patrimônio da empresa, ou seja, as contas de resultado, elas representam efetivamente tudo aquilo que variou entre ativo e passivo e, consequentemente, o reflexo disso está lá no patrimônio líquido, tá? Bom, então todos esses itens, eles têm que ser, eles representam, então, digamos, variações no patrimônio líquido. Porque ele diz, ó, acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo, redução por dividendos, redução por pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio, acréscimo por revariação de ativos, quando permitida por lei, nós sabemos que no Brasil não é permitido. Tá? Aqui no Brasil é proibido. Então, acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos, para que, após transitarem pelo resultado. Isso significa que, quando você tem isso aqui, ele está lá no CPC 7, primeiro você reconhece a receita, no fechamento da receita, então, do resultado, ele vem efetivamente aqui para as contas de patrimônio líquido, tá? Ó, acréscimo por subscrição e integralização de capital, acréscimo pelo recebimento do valor que excede o valor nominal das ações que foram integralizadas, ou o preço da emissão dessas ações. Isso aqui normalmente acontece quando você tem lá o chamado IPO, que você está emitindo as ações pela primeira vez, porque aqui você pode gerar, então, uma reserva de capital, tá? Ó, acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias, bônus de subscrição. Esses itens aqui, pessoal, eles estão ligados a partes beneficiárias e bônus de subscrição, eles estão ligados a benefícios acionários que as empresas dão quando o sócio sai da empresa, quando ele se aposenta, ou quando ele só está lá no conselho de administração, enfim. Então, são algumas coisas bem específicas, principalmente de empresas de capital aberto, tá? O acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures, de novo, após transitar pelo resultado. Ó, redução de ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda. Enfim, olha só quantos itens, pessoal. Acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores, redução de reversão da reserva de lucros a realizar, acréscimo ou redução de outros resultados abrangentes, gastos por emissão de ações. Na prova do exame de suficiência passada, a última prova, caiu uma pergunta justamente desse item 14 aqui, ó, redução por gasto da emissão de ações. Você tinha um gasto na questão lá de R$200 mil, ele perguntava se isso era patrimônio líquido ou se isso era resultado. Tá? Então, veja, está aqui, ó, redução no gasto por gasto na emissão de ações. Ajuste de avaliação patrimonial, ganhos ou perdas acumulados na conversão de balanço, enfim. Você tem todos esses itens, pessoal. Tá? Então, você tem 16 itens aqui, essa lista não é única, não é exclusiva. Tá? Então, desse item 1 até o 16 aqui, como eu disse, esses itens não são exaustivos, você pode ter outros itens que afetam o patrimônio, tá? E aqui ele dá alguns que não afetam, tá? Então, são variações que não afetam o total do tamanho do seu patrimônio. Aumento de capital com utilização de reservas, então isso é o que a gente chama de operação interna. Apropriação do lucro do exercício por meio da conta de lucros, ó, né?
Aqui ele fala, desculpa, o 2 aqui, o 3 é continuação. Então, por meio de lucros acumulados para formação de reserva, reserva legal, reserva de lucros, enfim. O 4, reversão de reserva patrimonial, compensação de prejuízos com reservas, tal. Ou seja, pessoal, esses itens, eles efetivamente são itens que você tem na sua demonstração de mutação do patrimônio líquido, mas são movimentações internas. Ele sai de uma conta do PL e vai para outra conta do PL. Então, nesse caso, não há necessariamente, digamos, um aumento ou uma diminuição do tamanho do patrimônio líquido. Perfeito? Ele vai simplesmente apresentar lá como se diz, uma variação dentro do patrimônio, mas não altera o tamanho do patrimônio. Beleza? Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Como é que vocês estão aí? Beleza até agora? Embora depois dessa aula vocês vão ter, vocês podem ver outra aula lá, efetivamente, né? Digamos, com um pouquinho mais de detalhes. Aqui eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou correndo um pouquinho mais do que o normal, porque vocês têm já essa aula gravada, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, agora ele vai falar da DLPA, que é bem simples, tá, pessoal? É uma demonstração bem simples aí, não tem nada de grandes complicações, né? Então, o pessoal está dizendo aí que tá tranquilo, tá? Vamos lá. Então, a gente tem mais 10 minutos aí, ó. Então, vamos lá, DLPA. Então, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Vocês vão ver que essa demonstração ela é muito mais simples, muito mais fácil de ser elaborada, tá? Ela tem aqui, ó, seguinte. Então, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, então, ela apresenta os resultados da entidade e as alterações, então, nos lucros ou prejuízos acumulados. Só nessa conta. Ela não vai considerar aqui todo o patrimônio líquido, tá? Essa demonstração possibilita a evidenciação clara do lucro do período, ou seja, aquilo que você teve de resultado, que pode ser prejuízo, tá? A sua distribuição, ou seja, se você distribuiu para os sócios ou não, se você constituiu reserva, se você reverteu reserva, se você teve lucro e você absorveu prejuízo, enfim. Né? E fala aqui, ó, sua distribuição e movimentação ocorrida no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, olha o que ele diz aqui, ó. Então, o item 3.18 da resolução CFC 1255, então, permite que a entidade apresente a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar da demonstração do resultado abrangente e da demonstração das mutações do patrimônio líquido, se as únicas alterações no seu patrimônio durante os períodos, né, forem resultado, pagamento de lucros ou dividendos, correção de erro, mudança de política. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, pessoal, que a gente precisa apresentar, né? Ó, eu preciso apresentar, ó, desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, o que a gente precisa apresentar? Ó? Apresente a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar da demonstração do resultado abrangente. Bom, quando a gente tem alguns itens que são outros resultados abrangentes, pessoal, né, que a gente até já viu esses conceitos aí, eu tenho duas formas de apresentar. Se eu estiver fazendo a DLPA, então vejam que eu posso incluir isso lá na DLPA, tá? Se de alguma maneira isso tiver dentro ou impacto no meu lucro ou prejuízo acumulado. Agora, se eu fizer a DMPL, eu também posso pegar a DMPL, meu outros resultados abrangentes, a minha DRA, né? E também colocar dentro dessa demonstração. Mas tem um detalhe, pessoal, veja que ele fala aqui. Isso somente se as variações, que ele fala, ó, no patrimônio líquido, no período para as quais as demonstrações contábeis são apresentadas derivarem do resultado, pagamento de dividendos, correção de erro, mutação ou mudança de política contábil. Se for só isso, então eu posso efetivamente fazer esta mudança, tá? Ó, aqui a gente tem um exemplo de uma DLPA. Veja que ela começa aqui, então, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Veja que eu tenho aqui, ó, lucro ou prejuízo acumulado no início do período, 20 mil. Eu distribuí dividendos, ó, dividendos e outra forma de lucro de 20 mil. Ajuste nos lucros ou prejuízos acumulados, 0. Ajuste, outros ajustes aqui, 0. Lucros ou prejuízo acumulado no final do período, 0. Então, veja, que eu tive um resultado de 20, distribuí 20, meu saldo final é 0. Perceberam, gente? Então, essa demonstração, ó, na verdade, ela mostra uma única coluna, porque ela mostra os saldos única e exclusivamente aqui da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Tá certo?
Essa é bem simples. Então, vejam que essa demonstração aqui, você não vai ter grandes complicações para fazer, tá? O que é um pouquinho mais complexa é a DMPL, principalmente se é uma empresa grande. E aí, pessoal, a maioria dos sistemas que a gente utiliza, aí para quem utiliza Contimatic, como é que se diz lá, o Sage, né, o Folhamatic, você usa o Topos, a maioria desses sistemas, todos eles, então, eles têm efetivamente uma... você configura, né, você vai parametrizar o sistema e ele já vai gerar, então, seja DLPA ou seja DMPL para você de forma muito simples, rápida, direta e objetiva, tá? Bom, vamos falar aqui então agora da DMPL, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, tá? O que ele diz aqui, ó? Bom, esse item aqui, esse item nós já falamos, esse slide aqui, né? Ele está repetindo aqui o que ele já falou lá no início. Aí vem aqui, ó, então a demonstração líquida apresenta o resultado da entidade para o período, itens de receita e despesas que foram reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, ou seja, os outros resultados abrangentes, os efeitos das mudanças de práticas contábeis e correção de erro, ele já falou também, e os valores investidos pelos proprietários, dividendos, então ele também já falou, né? Aqui, pessoal, para a gente praticamente finalizar, eu tenho dois exemplos. Ó. Então, vejam aqui, né, que nós temos aqui uma DMPL muito simples. Ela é antiga, vocês podem ver aqui que o período é de 2001, mas ela é muito simples, tá? Nesse caso aqui, pessoal, vejam que nós temos aqui o seguinte, ó. Reparem que aqui, ó, nós temos, digamos, as contas que estão no nosso patrimônio líquido, que estão lá no nosso balancete, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos capital social, nós temos reserva de capital, né, reserva de lucro, lucros acumulados. Então, essas contas, esses itens aí são as contas contábeis. Bom, aí ele tem aqui, ó, o saldo inicial do período e depois o saldo final. Beleza. E aqui ele tem um total, tá certo? Bom, quando a gente pega, então, essas contas aqui, pessoal, ó, né, a gente tem o seguinte. Nós temos aqui, efetivamente, ó, as contas. Cada coluna representa uma conta e cada linha, então vamos pensar na linha aqui agora, essas linhas elas representam a movimentação que ocorreu, tá, em cada uma dessas contas aí. Então vamos pegar o primeiro item aqui, ó, tá? Imagina aqui, aumento de capital social. Então você tem aqui, ó, um valor, você tem um saldo inicial de 1.620 e ela tem um aumento de 1.279. E aí você chega com um saldo final de 2.900. Veja que você parte aqui, ó, de 2001 para 2002, tá? Ou seja, você partiu de um período para o outro. Muito bem, tá? Só que aí a gente tem aqui o seguinte, ó. De onde veio, pessoal? De onde vem esse valor aqui, ó? Esse 1.279. Vejam só, se eu pegar e somar 1.731 mais 548, então nós temos aqui o nosso 1.279, ou seja, esses dois valores aqui, ó, tá? Tá vendo? Ó, eu tirei eles, eu vou apagar aqui o rabisco que eu fiz para vocês verem, ó. Pode ver que ele está entre parênteses, tá certo? Isso significa que, ó, aumento de capital social. Como foi feito esse aumento de capital social? Uma parte, 731 mil veio de reserva de capital e 548 mil veio de reserva de lucro. Se você for olhar lá no seu razonete, você vai ver que ele está debitando a reserva de lucro e creditando capital social e está debitando a reserva de capital e creditando capital social. Tá? Veja outros itens aqui, ó. Doações e subvenções para investimento, ó. Tem 696, tá? Então esse item aqui, ele transitou pelo resultado. Quando eu fechei o meu área, que eu trouxe o resultado para o PL, então basicamente, ó, eu tenho que colocar esse número aqui no meu saldo, tá vendo? Né? Depois eu vou explicar um detalhe aqui para vocês, ó. A gente tem aqui essa destinação da GO, pode ver que ele tem aqui o prejuízo do exercício. Então, eu tive um prejuízo de 320. Vejam que eu tirei de reserva de lucro, tá, pessoal? Ó, tirei de reserva de lucro aqui, né? Ó, e mandei para lucros ou prejuízos acumulados. Por que eu fiz isso?
porque na verdade eu estou absorvendo prejuízo. Está vendo aqui, ó, a absorção de prejuízos? Ó, veja aqui, a absorção de prejuízos. Isso significa, pessoal, que eu estou pegando aqui o meu resultado, ele é prejuízo, tiro de reserva. Bom, se você olhar só no seu balancete, gente, você vai ter um saldo inicial. Você teria no seu balancete somente esta coluna, essa linha aqui em cima, ó, e esta linha aqui embaixo. Então, por aqui você não consegue necessariamente identificar a movimentação que ocorreu. E vejam que eu tenho dois exercícios. Eu tenho 2001 para 2002, depois 2002 para 2003. Se você pegar o balanço patrimonial, se você pegar uma DRE, você sempre vai ter saldo de um período, saldo de outro período. Eu já falei para vocês que isso é obrigatório. Então, essa apresentação de duas colunas é obrigatória para todos os demonstrativos. E lá no CPC, ele diz o seguinte, e na própria lei, ele diz o seguinte, que na DMPL eu não tenho como apresentar duas colunas. Eu apresento blocos, tá certo? Eu tenho a movimentação que ocorreu no ano e a movimentação que ocorreu no ano seguinte, ou seja, eu vou apresentando nesse formato que nós vimos aqui. Eu vou apresentando de cima para baixo, tá certo? Então, período de 2001 e a movimentação que ocorreu em 2003. Na verdade, isso aqui é o período de... Ele começa com 2001, a movimentação de 2002, finaliza 2002, a movimentação de 2003 e o saldo final de 2003, tá? Então, vejam aqui, por exemplo, ó, nesse momento aqui, ó, eu tenho aqui